Oi, gente. Então, dando continuidade, na verdade, à nossa aula de Revolução Inglesa, na primeira sessão a gente abordou as pontos preliminares que conduzem e que montam o cenário para a gente entender a movimentação política daquilo que a gente chama como um todo de Revolução Inglesa. Então, se você não assistiu esse vídeo, eu recomendo muito que você assista, porque na verdade é, assim, é por meio dele que, na verdade, todo o processo que a gente vai analisar aqui, faticamente, faz sentido em termos simbólicos. E em sentido maior da história, como um todo. Então, a Revolução Inglesa, na verdade, a gente pode separar ela em três grandes momentos. Até o nosso dia anterior, a gente parou, na verdade, do ponto do absolutismo inglês, como ele se configura na primeira metade do século XVII. E aqui a gente vê, na verdade, as pequenas transformações que a Inglaterra vai passando por isso. Então a gente tem a Revolução Protestante, a Revolução Puritana, que na verdade consegue terminar em um primeiro momento com a monarquia absoluta, fundar uma república na Inglaterra, ainda que ditatorial. Depois a gente vai caminhar para a restauração, onde na verdade a monarquia absolutista ela é convidada a voltar e fica na verdade por vários anos no poder. E por fim a gente tem a Revolução Gloriosa, que na verdade é um momento em que se observa o nascimento de uma monarquia constitucional limitado, de poder limitado e submetida à soberania parlamentar. Então a gente tem um processo bem longo acontecendo aqui dentro. Se vocês forem ver a Revolução Puritana, ela estoura em 1640, após que a Revolução Gloriosa ocorre em 1689. Então a gente vai estar trabalhando com 49 anos aqui e vários personagens. Não, naturalmente, eu vou destacar ao longo disso alguns nomes que a gente precisa ter em mente e que é bom vocês gravarem, para vestibular e também os grandes principais marcos. Então, começando com a Revolução Puritana, que é a primeira, que na verdade dentro da Revolução Puritana a gente consegue trabalhar em dois grandes momentos. O primeiro da Revolução propriamente, onde a gente vai ter a deposição do rei, e como vocês já conseguem ver na imagem que eu escolhi aqui, a decapitação desse rei, e a gente caminha para a segunda fase, onde na verdade a gente tem a consolidação do que foi esse processo revolucionário e a formação também de uma república na Inglaterra, em oposição ao absolutismo que a gente viu antes com os Stuarts. Então, quando a gente terminou o nosso vídeo, a gente estava, na verdade, analisando o reinado do Carlos I e a forma como as tensões religiosas, as tensões econômicas, as disputas fiscais e tudo isso começa a caminhar para uma indisposição entre todos os setores políticos e sociais da Inglaterra e que nos conduzem a uma guerra civil, sobretudo com relação à tensão entre parlamento e monarquia. E precisamente depois de um esforço, em primeiro momento, quando o Carlos suspende o parlamento fica suspenso por vários anos, ele é obrigado a convocá-lo novamente, justamente porque ele precisa do apoio do parlamento para aprovar novos impostos. E lembra que a gente estava discutindo, a gente está no meio de uma crise fiscal, então uma série de intervenções religiosas que fazem necessário com que a monarquia aumente a carga tributária. Mas, de novo, como a gente tinha trabalhado como a gente tinha falado na Magna Carta, a competência de atribuir impostos, ela não é tão somente do rei, mas padece de aprovação por meio do parlamento. Então ele é obrigado a instalar o parlamento de novo, mas mais e mais tensões se acumulam, ele suspende o parlamento, e a suspensão do parlamento é um marco que inicia a guerra civil, que a gente chama da Revolução Puritana. E, na verdade, e do jeito que a gente começa a ver, dessa indisposição do parlamento e dessa suspensão, mas também a compreensão de que o parlamento é o órgão representativo por excelência da Inglaterra. De novo, não é uma representação perfeita, não é uma democracia em sentido universalizante, nem de ampla igualdade, mas ainda assim é um instrumento de representação. E um instrumento, na verdade, que existe para fazer frente à autoridade restrita do monarca. E o monarca tem poder de suspender o parlamento e fazer isso tantas vezes cria essa indisposição que se soma toda a questão religiosa. Tanto que a gente chama de Revolução Puritana não é à toa. A gente tem um segmento religioso que começou muito perseguido, sobretudo no século XVI, mas que se consolida muito fortemente, sobretudo entre as classes mais populares e também entre os segmentos da elite, tanto figurada na gentry quanto na burguesia, e que se torna talvez o grande movimento religioso da Inglaterra nesse período. Mas é bem importante que o anglicanismo em si é a tensão entre puritanos, ou seja, calvinistas, fundamentalmente, e os católicos. E a gente consegue ver isso, na verdade, com a formação de dois grandes grupos que polarizam, dois grandes polos, na verdade, que concentram visões aqui dentro.
Se de um lado a gente tem os realistas, que são monarquistas, e os cabeças redondas, que são parlamentaristas. Então, dessa disputa entre soberania parlamentar e soberania monárquica, na verdade a gente começa a colocar elementos aqui dentro. Porque os monarquistas também vão entrar, por exemplo, os católicos, as pessoas, os anglicanos, mas que ainda mais fiéis à monarquia e indispostos com os puritanos, mas não necessariamente católicos, segmentos da nobreza e da alta burguesia, na verdade, favorecidos, magistrados também favorecidos dentro aqui dentro, ou seja, setores um pouco mais conservadores dentro das sociedades e favoráveis à monarquia. A gente fala que a Inglaterra é um país protestante, mas ainda assim, especialmente nesse período, a população católica ainda é muito grande, sabe? A reforma foi mais ou menos um século, começou um século antes, mas ainda assim não é o suficiente para transformar completamente essa população em um grupo majoritariamente protestante. Talvez entre números absolutos fosse majoritariamente protestante, mas como o protestantismo tem tantos subsegmentos dentro dele, que fica difícil a gente montar um grupo que consiga ser mais da metade da população, por exemplo. Então, os realistas, na verdade, eles começam a acumular, de novo, vários interesses aqui dentro, mas que conseguem ainda ser representados dentro da monarquia, seja por questões religiosas, seja por questões de títulos, seja por questão de poder. Mas também a gente começa a oferecer em contraposição a eles os cabeças redondas, que são parlamentaristas e, portanto, os defensores dessa vertente de soberania, mas que também começam a congregam, na verdade, camadas mais baixas, justamente pela talvez a dimensão representativa do parlamento, mas também camadas religiosas anticatólicas, porque se os católicos vão tender para monarquismo os protestantes, ou vão tender para ser monarquistas os católicos, ou partes da verdade da elite tradicional, ainda que não católica, entre os parlamentaristas vai se concentrar sobretudo as minorias protestantes, então os puritanos, os presbiterianos e tantos outros, como também os defensores do parlamento. E sobretudo a gente consegue ver uma defesa do parlamento na figura da burguesia, na figura da gentry, na figura dos yuans, que são justamente classes em ascensão, mas que não conseguem ter grande representatividade nesse contexto a priori, porque a estrutura da monarquia, na verdade, privilegia as pessoas poderosas tradicionalmente. O parlamento é um instrumento por excelência de representação que dá uma margem daqui restrita, mas dá uma margem para essas classes de fato começarem a ter poder político. Então isso dá um pouco do espírito da tensão que vai carregar esses 9 anos de conflito. E um dos principais eventos temáticos desse contexto, na verdade, é o aparecimento do New Modern Army, que na verdade é um exército puritano, mas também é um exército de cabeças redondas e que vai ser a grande oposição militar face ao exército inglês ainda ligado à monarquia. E o New Modern Army é um prenúncio de guerra de milícia, mas também é um prenúncio de um tipo de exército diferente. Porque se o exército inglês até então ele ainda está muito preso a noções ainda medievais de força militar, então, por exemplo, você pega que seria mais ou menos uma força militar na Idade Média, é essencialmente cavalaria, que é uma classe nobre. São nobres, efetivamente, que lutam, ainda que eles usem força do povão, vamos dizer assim, eles ainda assim precisam mas ainda assim são os nobres que comandam, e na verdade títulos são muito importantes para a ascensão dentro do exército tradicional. O que o New Border Army faz é que basicamente a nobreza não se títulos, a ascendência não importa nada, o que mais vai importar na verdade é o mérito. Por isso que na verdade eu coloquei como destaque aqui a questão de uma racionalidade capitalista aqui dentro, porque basicamente é a sua qualidade e a sua capacidade de ser um bom líder que necessariamente consegue ascensão aqui dentro. E mais do que isso, o New Modern Army ele também tem um ideal para lutar por trás, que é justamente não só a defesa do parlamentarismo como instrumento de representação, mas também uma questão religiosa que dentro é muito forte. É uma tomada de consciência dos puritanos como um grupo enorme dentro da população inglesa e que de fato pode exercer político, e quer exercer político pressuposto como elemento identitário na sua fé. E trabalhando um pouco isso, a gente tem a figura do Oliver Cromwell, que é um membro da gentry, então da elite inglesa, talvez não essa nobreza tradicional, mas ainda assim uma elite, mas que puritano, outra questão importante, e que na verdade ele entra no exército, ele já era um homem, não era um jovem, ele na verdade já tinha seus 40 anos e era um proprietário, mas justamente dentro do exército ele consegue comandar um segmento da cavalaria e tem uma seção lá dentro, tanto que ele começa como um soldado, um revolucionário comum no início, mas ao final ele vai ser na verdade a principal figura política que vai emergir dentro do New Modern Army e dentro dos cabeças redondas. Mas o que a gente observa ao longo desses 9 anos? Os puritanos conseguem vencer e
Talvez o elemento mais sintomático seja a execução do Carlos I. De novo, não iam executar o rei em princípio, mas eles conseguiram vitória, movimentos contra-revolucionários e tudo mais, acabaram por declarar o rei Carlos I como um traidor e um inimigo do povo, e portanto foi executado. E a gente começa a ver a seção de figuras diz assim, uma das pessoas que assinaram a sentença que condena o Carlos à execução é justamente o Oliver Cromwell. Então, o Carlos é executado em praça pública. Essa, na verdade, se você assistiu a outra aula, a de questões preliminares, vocês vão perceber que eu começo com uma imagem dessa execução e eu trago outra aqui agora justamente para mostrar esse evento simbólico. Talvez seja a primeira vez na Era Moderna que um rei é decapitado por seu povo em revolução. A gente lembra muito da francesa, quando os franceses fazem isso, mas essencialmente os ingleses fizeram isso muito antes. Mas o que vai acontecer logo depois disso é que a Inglaterra, na verdade, vai fundar uma república. De novo, que a gente tem mais ou menos uns quase 10 anos para a formação, 9 para ser preciso, para a formação dessa revolução que consegue depor a monarquia. A gente vai ter mais ou menos um pouco mais de 10 anos de uma república, ou uma Commonwealth. República, assim, são termos imprecisos, né? É meio difícil entender, é meio difícil colocar aqui. É república no sentido de que não é uma monarquia, que na verdade é o povo que está no poder, em princípio. Só que a gente vai ver que essa monarquia, na verdade, ela vai terminar uma ditadura hereditária. Que aí fica um pouco das críticas. E talvez aqui a gente comece a ver talvez até outras similaridades com a Revolução Francesa. Porque os franceses também depõem o rei deles, e também tem a formação de uma república. E uma república que vai ser liderada pela talvez a principal figura militar que emerge da Revolução. Mas também ambas essas figuras militares, na verdade, vão fazer quase uma nova monarquia, como a gente vai observar aqui. Se os franceses têm o Napoleão, os ingleses vão ter o Cromwell um século antes desse. Na verdade, quase um século e meio antes. Mas o que significa a República do Cromwell? Essencialmente, ela é uma consolidação do que do projeto de poder da burguesia e da gentry, ou seja, da classe mercantil, como também da pequena nobreza, ideologicamente muito mais próxima à burguesia do que a nobreza formal e de mais alto estamento. É uma consideração justamente porque, na verdade, são o principal grupo político dentro dos cabeças redondas, ainda que os cabeças redondas, na verdade, eles congregam muitas facções e normalmente o povão católico, no caso. Mas não, é justamente, são essas duas classes que, na verdade, vão despontar do processo revolucionário. E a República de Cromwell vai ter alguns elementos muito fortes aqui dentro. Primeiramente porque muitos grupos, na verdade, estavam lutando contra a monarquia pelo simplesmente perdão, de oposição ao absolutismo e defesa do parlamento. Mas existem mil razões para as pessoas estarem querendo se opor ali dentro. Então, se de um lado a gente ainda tem a monarquia, sendo os monarquistas e os católicos sendo um grupo que não desaparece, e que na verdade eles estão mais dispostos a lutar contra, porque basicamente a gente tem a formação de um governo puritano, nem anglicano, nem católico acontecendo aqui dentro, e ainda assim republicano ainda por cima. Por exemplo, aqui estão, na verdade, tanto os católicos, quando os apoiadores do catolicismo em si, quanto os apoiadores da monarquia não somem, na verdade agora eles têm até um motivo para estar mais preocupados, quando na verdade outros grupos, até mais revolucionários no sentido de aprofundamento das decisões políticas e sociais que a gente está observando nesse período, começa a aparecer, que são os niveladores e os cavadores, que são grupos que basicamente a gente pode até defini-los como uma espécie de socialismo primitivo, justamente porque eles, na verdade, têm uma crítica muito grande à propriedade privada e à necessidade de formulação de uma república que garanta amplitude de direitos e igualdade a todas as pessoas. E uma crítica muito forte à riqueza. A gente não pode dizer que é um socialismo de fato, porque socialismo basicamente é um conceito filosófico que nasce com a filosofia de Karl Marx mais de um século depois. Mas a gente consegue ver ideias que a gente diria socialistas aqui dentro. Então a gente tem os niveladores, que são um dos principais grupos que apoiam, na verdade, os cabeças redondas, mas é um grupo essencialmente que está lutando por maior autonomia do parlamento e por igualdade formal dos cidadãos e críticas à propriedade, etc. E os cavadores, e eles são talvez o principal grupo e a principal oposição. E a gente tem os cavadores, que na verdade é um grupo, é uma subdivisão dos niveladores, cujo principal atributo, na verdade, é ter uma visão ainda mais crítica da propriedade, ainda mais disruptiva. Então a gente tem, na verdade, um caldo de tensão em grupos que ou são continuidade dos realistas do período anterior, ou na verdade dissidentes dos próprios cabeças redondas que conduziram o processo revolucionário,
mas que não se veem representados no quadro institucional que se forma nesse momento. Então, existe essa tensão política, mas que o Cromwell, como líder habilidoso que era, consegue sustentá-la com relativa capacidade. Tanto que ele chega em 49 e só vai morrer e só vai deixar o poder em 58 quando ele morre e ainda consegue fazer seu filho como seu sucessor. Então, uns 10 anos aí, uns 9 anos aí de consideráveis. E dois eventos particularmente são muito lembrados e que tem muita questão sobre, que é a questão dos atos de navegação e o título de Lorde Protetor da Inglaterra. Os atos de navegação, na verdade, são uma lei justamente para reforçar o caráter comercial e de interesse burguês e fortalecimento da classe burguesa inglesa. Porque basicamente os atos de navegação determinam que essencialmente é um ato para evitar que intermediários atuem no comércio inglês. Então, para alguma coisa ser vendida na Inglaterra e que venha necessariamente exportada, ela só pode entrar se o navio que a traz é do país estrangeiro onde o produto foi produzido. Então, suponhamos, vinho português. Apenas Portugal poderia vender o vinho português na Inglaterra. Não poderia, por exemplo, um holandês comprar o vinho português e revendê-lo na Inglaterra. Essa é uma possibilidade, ou seja, um comércio direto com o país, ou, se for haver intermediário, o intermediário tem que ser necessariamente o inglês. Então, apenas navios ou do país de origem do produto ou navios ingleses poderiam vender. Não sei se vocês conseguiram pegar a ideia geral. Por exemplo, um português pode vender o vinho português diretamente na Inglaterra, um inglês pode comprar o vinho português e vender na Inglaterra, mas não poderia um francês, um belga, seja lá com nacionalidade, fazer o mesmo procedimento. Que é uma forma, na verdade, que é uma atitude mercantilista, por sinal monopolista, em certa medida, e na verdade cria métodos de, sobretudo em oposição à Holanda, que tem um modelo econômico muito próximo da Inglaterra nesse período. Justamente nesse mercantilismo comercialista que a gente observa nos dois países. E a Holanda, vocês vão ver que ela é uma personagem mais importante. A Holanda, país, vai ser um personagem mais importante daqui pra frente. E ele também se declara em 1653 Lorde Protetor da Inglaterra, que basicamente transforma numa ditadura, entre aspas, porque é um título que dá muito poder a ele. E é um título também hereditário. Então a gente fica assim, é uma república, mas o título principal vai ser herdado e é um título que dá garantias de ser um ente soberano, entre aspas, e soberano no sentido de que ele pode agir politicamente, que ele concentra muitos poderes políticos. Então a gente fica assim, não é uma monarquia porque não é um título de rei, mas é um título bem acentuado. É muito parecido, por exemplo, com o que o Napoleão faz depois, porque ele começa como um cônsul e termina se declarando imperador, e depois vira cônsul único até chegar à formação de um império, num país que anos antes estava decepando a cabeça de um rei. Então a gente fica assim, existe movimentos para lutar contra o absolutismo, mas ainda assim a mentalidade de necessidade de um caráter autoritativo no governo continua na mentalidade das pessoas desse período. Então é sempre uma coisa boa se ter em mente aqui dentro. Mas, tudo bem, o Cromwell consegue consolidar o processo revolucionário puritano, mas isso não quer dizer que ele consolida com estabilidade. Na verdade, a estabilidade era ele. Ele, de fato, conseguia ser um líder político que navegava, seja militar, de modo militar ou de modo diplomático, entre esse caldo instável que a Inglaterra se torna nesse período. Mas ele não vive para sempre. E, na verdade, nesses 9 anos do governo dele, que a gente considera um período, na verdade, quase dourados da Inglaterra, ele é sucedido pelo seu filho, Ricardo, o Richard, se vocês quiserem pegar o nome em inglês, que não tem nem sequer perto do traquejo do pai. Então, na verdade, o que a gente observa é o período da restauração. O Ricardo, ele fica pouquíssimos tempos, se não me engano, 1 ou 2 anos no poder, e logo todas essas crises e tensões que a gente estava abordando, que estavam em tensão, mas que o Cromwell conseguia conduzi-las com relativa estabilidade, elas estouram, e a inabilidade política do Ricardo é o que, na verdade, conduz à sua própria queda no poder e a movimentos contra-revolucionários, que, na verdade, católicos e monarquistas que estavam relativamente calados nesse período, voltam com toda a força e conseguem depor o Ricardo e fazer um convite de volta à monarquia. Tanto que quem assume? Carlos II. Vocês vão perceber que os nomes. A gente vai ter 4 grandes reis e os nomes são bem fáceis. A gente tem o Jaime I, Carlos I, Carlos II, Jaime II. Então é bem fácil de decorar, na verdade, os nomes. E o Carlos tinha sido criado na França. França é um país católico. E talvez a definição do absolutismo católico, se a gente for para pensar. Se a gente pensar nos grandes reis absolutos franceses. Então, a gente convida essa figura
de volta para o país. Uma figura que, ok, vai se converter ao anglicanismo, formalmente tudo bonitinho, mas ainda assim ligado ao catolicismo. Então, se os puritanos conseguiram dar aquela orientação protestante para a Igreja da Inglaterra, a orientação católica ela volta com a volta dos Stuarts. Então, vocês percebem que a gente foi de basicamente 20 anos para conseguir depor a monarquia e de fato consolidar uma república. E o que a gente vai observar é que a gente vai ter mais uns 20 anos aí, até mais de 20 anos, onde a monarquia de fato volta. Mas o Carlos não necessariamente consegue formar uma monarquia absoluta tão forte, porque sempre vai existir aquele fantasma da revolução, sempre vai existir o fantasma de se dispor muito com o parlamento, na verdade, é perigoso. Mas assim, claro, então a monarquia é convidada a voltar e a gente tem na verdade, ela é convidada a voltar de uma maneira tímida, pelo menos no governo do Carlos II, tanto que ele submete ao parlamento e na verdade a gente tem um crescimento econômico, uma estabilidade política bem acentuada. Claro que e é uma coisa até simbólica, porque quando os Stuarts voltam, na verdade o corpo do Cromwell é exumado, enforcado em praça pública e decepado, o cadáver, para vocês terem uma ideia de como. Mas fora esses atos simbólicos, nunca não formou um cenário de perseguição no anterior, mas ainda assim se restaurou uma monarquia absoluta. Mas o governo de Carlos ele é estável, sem grandes emoções. Carlos é o que a gente viu segundo. A grande questão é que também Carlos não vive para sempre, e ele é sucedido não pelo seu filho, mas pelo seu irmão, o Jaime II, que é esse que a gente está vendo no quadro aqui agora. E se o Carlos tinha um pouco de medo, porque, de novo, eles foram convidados a voltar, mas eles são uma família que tinha sido deposta, e que pode ser deposta a qualquer momento de novo, se a população considerasse. Então, o Carlos foi um governo candido, mas o Jaime não. O Jaime já viu, na verdade, as condições que, se o governo do Carlos conseguiu a estabilidade suficiente para que o Jaime conseguisse, de fato, reinar de maneira absoluta. Carlos II é um monarca absoluto com medo de exercer o absolutismo. O Jaime é um monarca absoluto que de fato já não precisa mais temê-lo. Tanto que a gente começa a voltar um pouco dos problemas que a gente observa no reinado do Carlos I, que foi o rei que foi deposto. Então, ele começa a se aproximar da nobreza mais, ou seja, da classe política mais tradicional e forte do país. Começa a se dispor com o parlamento, porque se ele tem tanto poder assim, político, riqueza, concentrado em si mesmo, ele não precisa ser tão responsável, tão vinculado às determinações parlamentares. E, mais do que isso, porque o Carlos II, ainda que ele fosse materialmente católico, ele era formalmente protestante. O Jaime, ele é rei da Inglaterra, mas ele se converte ao catolicismo de fato. E começa ainda esse movimento de levar a igreja anglicana rumo a uma forma mais católica, sendo que nem ele próprio, que em tese deveria ser o líder, o chefe, da autoridade da igreja anglicana, renuncia ao próprio anglicanismo. Então, basicamente, o que a gente vê é um monarca absoluto, um monarca que desrespeita o parlamento e um monarca ainda por cima católico. Ou seja, o pesadelo de todo mundo, de todas as classes que na verdade lutaram no período anterior. Mas a solução que eles vão propor, ela não é revolucionária e ela não é lançar a Inglaterra em mais uns 20 anos de guerra, conflito e instabilidade. Na verdade, a elite inglesa vai formar uma outra solução, que é a Revolução Gloriosa. E ela é gloriosa no sentido de que ela não precisou de guerra civil, ela não precisou de nenhuma dessas possibilidades. Na verdade, ela conseguiu fazer todo o processo de derramar uma gota de sangue. Então, ao invés de colocar o povo na rua, criar uma guerra civil, qual que foi a proposta encontrada? A gente tem um monarca que não serve. Mas também a gente não consegue se livrar da monarquia. E a gente também nem queira se livrar da monarquia. Talvez seja até interessante manter a monarquia como o grande símbolo e congregador da unidade espiritual daquilo que é a Inglaterra, enquanto ente político e ente de Estado. Então talvez a gente não devesse tirar a monarquia. Mas precisa ser necessariamente esse monarca? Fica a questão. Talvez tirar os Stuarts não é a coisa mais saudável, porque os Stuarts têm o direito de ser monarca, de ser a monarquia. Isso a gente não está entrando no mérito discutir se de fato alguém tem direito a ser rei ou não, mas se assumindo que existem reis e que é um cargo hereditário, os Stuarts por direito têm a condição de ser rei. Mas precisa ser de novo esses Stuarts? Essas são questões que a elite inglesa vai se perguntar. Então qual é a solução que eles encontram? Eles olham para a Holanda, na verdade. Porque Holanda não é um reino, na verdade a Holanda
desde a sua independência em relação à Espanha, ela forma uma espécie de da Guerra dos 80 Anos, enfim, isso é um tema do século XVI, inclusive, e entra um bojo da Reforma Protestante e da Guerra dos 30 Anos. A Holanda, na verdade, ela sai como, em primeiro momento como uma república, que depois vai se tornar uma espécie de monarquia, mas não de fato, porque os entes que formam a Holanda, as cidades e os... nem sei o termo certo, seriam ducados, seriam reinos, mas enfim, que formam a Holanda, as 7 províncias, isso aí, que formam a Holanda, com o tempo elas vão assumindo um caráter mais monárquico, e o Guilherme de Orange, na realidade, ele não era o rei da Holanda, mas ele tinha um título como se fosse, ou seja, ele era meio que o representante dessas 7 províncias, se dá pra pegar um pouco do espírito. Não é o rei, mas é como se fosse. Dessa união de províncias que formariam o que a gente entende pelos Países Baixos. Então, é um nobre holandês, protestante, muito importante, de um país próximo à Inglaterra, rival, mas ainda assim próximo, rival no sentido comercial, mas muito próximo em termos linguísticos, em termos culturais, em termos religiosos e em termos econômicos. Então, uma figura interessante, uma figura de prestígio no país de origem, mas como então que vai funcionar esse golpe palaciano? Essencialmente, a elite inglesa vai fazer com que, ameaçar com que o Jaime se abdique em favor da sua filha, e abdicando da sua filha, portanto, por extensão ao Guilherme, em favor do Guilherme, e convidar o Guilherme, o William of Orange, dependendo de como você quiser chamá-lo, a de fato assumir o trono da Inglaterra nesse momento. Então, o Jaime abdica e assume o casal. Só que ao invés de simplesmente tirar um rei absoluto para colocar antes, a elite, a burguesia e até a nobreza e o parlamento colocam uma condição. Você pode até assumir o trono e nós estamos o convidando para que eu assuma, mas com a condição que você aceite uma limitação do seu poder, que é o que a gente chama, que é o documento que a gente chama do Bill of Rights. Então, na verdade, o Guilherme ele assume o poder, mas ele concorda em fazer uma série de concessões para as classes políticas que, na verdade, o tornam menos poderoso. E assim é o que a gente entende, na verdade, como uma monarquia constitucional que aparece na Inglaterra. A monarquia, então, ele reconhece, o monarca, na verdade, reconhece uma soberania do parlamento se sobrepondo à sua própria e concorda com uma série de medidas de limitação do poder, de legalismo e de respeito, e uma condição que ele tem que respeitar, na verdade, as leis impostas a ele próprio. Ele não pode simplesmente fazer o que ele quiser. Então, por isso que a gente, então, na verdade, continua a monarquia. A Inglaterra em nenhum momento renuncia à sua vocação monárquica, mas ela assume uma nova vertente, em que o poder dos reis está contido. Então, se a gente for fazer um apanhado, na verdade, de novo, a gente começou falando na primeira parte da Magna Carta, desse esforço de tentar conter a autoridade política ilimitada do soberano, e como isso, na verdade, e como a importância de um documento legal nesse sentido. A petição de direitos é algo parecido, que é o antecedente, na verdade, para estourar a Revolução Britânica no governo do Carlos I, tanto que ele concorda em se comprometer com esse tipo de documento e nega, e basicamente intervém no parlamento, e assim a gente estoura todo aquele processo, e que vai ser mais ou menos um pouco esse procedimento. Só que agora o rei de fato se submete. E se submetendo, ele na verdade perde poder em favor do parlamento, que é esse grande órgão de representação. Claro que o parlamento ainda não é democrático, na verdade, entender. A gente ainda consegue entender hoje a Inglaterra sendo uma monarquia e ainda assim ser uma democracia, justamente porque o monarca, basicamente, aqui ele ainda tem um papel político muito forte, mas a tendência, na verdade, é ele cada vez mais perder a politicidade do órgão, do seu papel, em favor do parlamento. E para o parlamento, que começa com uma Câmara dos Lordes, ou seja, está nobreza, enfim, muito forte, com o tempo, na verdade, até mesmo a Câmara dos Lordes, hoje em dia, ela é um instrumento relativamente simbólico, relativamente menor. Entende? Então, aqui a gente começa a ver essa semente do que vai ser essa monarquia inglesa, essa democracia monarquista inglesa que a gente tem de hoje. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e fiquem atentos a mais vídeos do Solidari e procurem também os exercícios e as resoluções de atividades que a gente vai estar disponibilizando em conjunto com essa aula. É isso, gente. Muito obrigado. Boa sorte nas provas de vocês.